Pronto. Gente, hoje a gente vai ter um aulão de educação física, tá? Falar um pouco sobre as questões da educação física no Enem, o que cai no Enem, o que é cobrado dentro da minha disciplina. Geralmente, dentro da educação física do Enem, não caem muitas questões, tá? Vocês vão ver aí, no máximo, 3 questões de educação física dentro da prova de linguagens e códigos, tá certo? Essas questões, algumas têm interpretação de texto, não precisa ter tanto conhecimento assim de educação física, mas tem algumas que caem dentro dos conteúdos que a gente vai falar aqui daqui a pouco, tá bom? Então, o que eu quero que vocês entendam, todos os conteúdos que a gente viu até hoje fazem parte, podem cair no Enem dentro da educação física. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um apanhado das questões que mais caem, que menos caem, para vocês terem ideia do que vocês podem achar nessa prova de vocês. E essas aulas agora do quarto bimestre vai ser só temas relevantes para o Enem, né? Eu já falei de corpolatria lá com vocês, pode ser que a gente comente mais alguma coisa, ou tire alguma dúvida, se vocês quiserem perguntar, tá bom? Também falei de esteroides anabolizantes, que está ligado à questão da corpolatria também, mas que é um tema que eu achei relevante para vocês, porque na idade de vocês, geralmente é a idade que dá, a pessoa fica mais vaidosa, que dá vontade de tomar, então nem só pela questão da prova, eu trouxe aquele tema para que vocês pudessem se conscientizar, entender um pouco mais o que é, como é, por que usar, por que não usar, quais eram os riscos, tá bom? E aí, nessa aula de hoje, a gente vai tentar conversar sobre o que pode cair, o que não pode cair. Eu espero conseguir ajudar vocês na prova, tá? Geralmente, os meninos se dão super bem nas questões de educação física, não são tão difíceis assim, e a gente pega mesmo, procura passar da melhor forma possível. Bom, galera? O Enem, gente, ele é dividido em competências e habilidades. Eu acho que os professores já devem ter falado para vocês. Bom, a competência, ela é algo maior. A habilidade, ela está dentro da competência, tá certo? A habilidade é o que você precisa para chegar até a competência, e a habilidade, ela é algo mais amplo, mais geral. Cada disciplina do Enem, redação, português, matemática, história, geografia, todas as disciplinas do Enem, elas têm as suas competências e as suas habilidades, tá? No caso da educação física, a competência é a competência 3. Então, o que vai ser cobrado de educação física no Enem é essa competência aqui. É mais ou menos o que ele vai pedir de vocês, que vocês consigam compreender para responder uma questão de Enem de educação física. Tá legal? Então, vamos lá. Primeiro, vamos entender o que é competência e habilidade. Competência, a qualidade de quem é capaz de apreciar e resolver certo assunto, fazer determinada coisa. Capacidade, habilidade, aptidão, idoneidade. Aprender a conhecer. Tá bom? Então, as competências é a capacidade que você tem de realizar determinada tarefa no dia. Por exemplo, você é competente para trocar uma tomada? Você é competente para furar uma parede e colocar um quadro nessa parede? Isso é uma competência. Tá legal? É o que você é capaz de realizar durante a sua vida inteira. Habilidade estão associadas ao saber fazer. A competência é você aprender a conhecer. Tá? Então, na competência, você sabe mais ou menos que é capaz de fazer aquilo ali, e a habilidade é o que você precisa para realizar. Tá legal? É o saber fazer. É a ação físico-mental que indica capacidade adquirida. Assim, identificar variáveis, compreender fenômeno, realizar informações, analisar a situação, problema, sintetizar, julgar, correlacionar, manipular são exemplos de habilidade, tá bom? Então, por exemplo, eu estou vendo uma pessoa jogando vôlei. Eu vejo, eu tenho competência para fazer aquilo ali. Eu vejo um cara, por exemplo, realizando uma manchete. Eu olho e aí eu vejo, aquilo ali é fácil. Mas eu só vou ter a habilidade quando eu fizer. Eu vou lá e vou tentar fazer uma manchete. Vou tentar aprender aquela manchete.
A primeira vai sair mais ou menos, depois eu vou começando a praticar, vai melhorando. Isso é habilidade. Eu sei que eu tenho competência para fazer, mas para ter a habilidade de fazer, eu preciso praticar, eu preciso treinar, como tudo na vida da gente, né? Um cálculo de matemática, por exemplo, você vê o professor explicando, você entende que você tem competência para resolver. Mas quando você vai ter realmente a habilidade de resolver? Quando o professor passa a atividade, aí você vai lá e pratica aqueles cálculos, faz aquilo que o professor acabou de explicar, aí você colocou em prática, você teve a habilidade de realizar aquela competência. Bom, galera, espero que vocês tenham entendido aí o que é competência e o que é habilidade. E como eu falei, a competência da educação física é a competência 3. E o que que ela diz? Ela fala o seguinte: a pessoa, para fazer uma questão do Enem, tem que compreender e usar a linguagem corporal como relevante para a própria vida, integradora social e formadora de identidade. Tá, galera? Vocês têm que entender que a gente fala também com o corpo, tá? A gente se expressa através do corpo. Eu estou sentado aqui conversando com vocês agora, por exemplo, eu estou movimentando minhas mãos, eu estou falando. É um jeito meu de tentar chamar a atenção de vocês. Se eu estivesse dando esse aulão presencial, provavelmente eu ia estar caminhando pela sala, tá? E a pessoa, ela tem que entender que essa linguagem corporal, que ela transmite para as outras, ela vai influenciar em todas as áreas da vida dela. Por quê? Porque é a primeira coisa que se nota naquela pessoa. Exemplo, quando a gente olha para a Clarinha, a gente vê o que nela? Vamos lá, galera, participe. Lembra aí a galera da administração que está aqui no primeiro dia de aula, quando vocês olharam para a Clarinha, vocês pensaram o que dela? Só de olhar para ela. Que ela era bem calminha. Bem calma. Que ela era tímida, não era não? Até hoje. Pois é. Inteligente, né, menina? Sempre que a gente olha para uma pessoa, a gente já tira determinada conclusão daquela pessoa. Até mesmo, às vezes nem mas às vezes dá certo. Tudo é o que a pessoa passa como imagem. Um professor, quando ele entra na sala de aula para falar com vocês, vocês sabem se aquele professor ele é bom, ruim ou mais ou menos, só de olhar para ele, não sabe? Ou vocês não pensam nada quando entra um professor novo e vocês olham para aquele cara, para aquela pessoa, antes dele fazer qualquer coisa? A pessoa já imagina. Se, por exemplo, um professor está dando aula para vocês dentro de sala de aula com insegurança, vocês percebem que ele está com medo de dar aula, ou que ele está com medo de vocês se danar, ou o que seja. Eu vi uma postagem essa semana, assim, quem é o professor que ninguém tem coragem de dar um pio na aula? Aí eu vi uma galera marcando a Lidiane. Por que vocês acham que a Lidiane impõe essa coisa que vocês não conseguem, não tem coragem de conversar e nem de fazer nada? Por que é? O que a Lidiane tem? O que vocês veem nela? Pode falar, galera. Tenho medo não vou dizer para ela não. Digita aí, meu povo. Bora participar da aula. Rigidez. Será que é só a rigidez? A postura dela não passa algo diferente para vocês, não? Pois é. E é porque ela é bem pequenininha, né, Matheus? Uma linguagem de superioridade, confiança, exatamente. Então, é isso que essa competência 3, ela pede para vocês lá no dia da prova do Enem. É você entender que a forma como você se comporta influencia diretamente na sua vida. Quando você vai, por exemplo, falar com alguém, se você apertar a mão daquela pessoa firme, já demonstra confiança. O pessoal da administração deve ouvir muito falar sobre isso, né? Postura em entrevista de emprego, esse tipo de coisa. Faz toda a diferença.
o pessoal da enfermagem. Poxa, você vai ser atendido por um enfermeiro, o enfermeiro está com a cara que está com medo danado, então o cara vai furar, fazer um acesso em você para colocar um soro, por exemplo. Você olha para o cara está tremendo ou está inseguro, você vai deixar ele fazer? O pessoal da enfermagem aí? Não vai. Tudo depende da forma como você trata, como você age. Só de você andar, o jeito de falar, a forma de sentar, diz muito sobre uma pessoa, entendeu? Então, essa linguagem corporal que é relevante para a vida, é isso. Ela é integradora social também. Vocês já perceberam, por exemplo, que quando a gente está nos grupos, a gente geralmente se junta a pessoas que são mais ou menos parecidas com a gente e tem mais ou menos os mesmos gostos, a mesma postura, o mesmo jeito de ser. A gente vai atrás de pessoas que são mais ou menos semelhantes. A nossa integração social é dessa forma. Tem pessoas que são do jeito em casa, mas no trabalho tem uma postura diferente. Tudo depende do que você aprende, como você aprende a usar essa linguagem em prol de si mesmo. Como você vai fazer para aquilo ali lhe trazer algum benefício, tá bom? E aí, a identidade da pessoa, como eu falei, é uma coisa que não tem como você fingir. O seu jeito de ser é impossível. Você não vai conseguir ser outra pessoa por muito tempo, não. Alguma hora você vai ter que mostrar a pessoa que você é, tá? Essa é a competência. Isso é o que você precisa entender. Para chegar até essa competência, você precisa dessas habilidades aqui, que são as habilidades 9, 10 e 11 do Enem, tá bom, galera? Vamos lá. Habilidade 9. Reconhecer as manifestações corporais de movimento como originárias de necessidades cotidianas de um grupo social. Geralmente, a gente passa a vida inteira sendo educado de alguma forma. Eu vou pegar um exemplo aqui, principalmente, vamos pegar as meninas. Quando vocês eram crianças, se vocês estivessem sentados no sofá com a perna aberta, meninas, me digam aí o que as mães de vocês dizia para vocês. Meninas? Vamos, gente, participar, senão fica coisado. Se fecha, menino, né? Desse jeito. Isso é exatamente uma manifestação corporal originária de um grupo social que fez com que você pedia para sentar direito, que queria que você se comportasse de uma determinada forma. Como a gente se comporta hoje, vai muito de como os pais da gente nos ensinaram a nos comportar quando a gente era criança. As meninas, elas têm uma forma de ser. Eu sei que cada um tem o seu jeito, mas algumas coisas são semelhantes. Por quê? Porque a sociedade empurra você a agir daquela forma. Porque a menina tem que sentar direitinho, fechadinha, ou com a perninha cruzada, né? O menino já, como ele, quando era criança, não teve muito, não teve essa chamada de atenção, ele já não vai fazer, né? Então, tem determinados comportamentos que a gente tem hoje, porque é um comportamento geral. A gente precisa fazer aquilo para se encaixar num padrão, para se encaixar num determinado local, para se encaixar em alguma coisa, ou para aprender a ter algum tipo de postura, como, por exemplo, a história de vocês não correrem nos corredores. Se você for lembrar, quando vocês estavam no ensino fundamental, como é que era? Como é que vocês iam pro lanche? Digam aí. Enquanto vocês dizem aí, eu vou só pegar uma garrafa d'água, galera. Eu tô garganta seca, eu esqueci de pegar. Peraí. Voltei. Eu aposto, quando vocês estavam no fundamental, que vocês iam pro lanche, saia tudo desesperado, correndo da sala, feito doido. Quando vocês estão trabalhando ou estudando numa escola profissional,
já exige que você vá caminhando direitinho, respeitar a fila. Isso para vocês pode parecer besteira, mas quando vocês entrarem no mercado de trabalho, vocês vão precisar disso. Vocês vão precisar ter uma postura diferente, agir de forma diferente, ter uma cabeça diferente, coisa que se vocês não aprenderem enquanto adolescente, vocês irão cometer. Então, vamos lá. Tá bom? Então, eu acho que vocês entenderam a habilidade 9. Vamos para a habilidade 10. A habilidade 10 diz: reconhecer a necessidade de transformação de hábitos corporais em função das necessidades sinestésicas. Necessidade sinestésica são necessidades diárias, o que você faz no seu dia a dia. A forma de sentar, a forma de andar, a forma de correr, como você abaixa. E por que isso é importante? Por exemplo, o jeito que vocês sentam o dia inteiro para assistir uma aula. Quando você senta torto e se acostuma a sentar daquela forma, isso vai dar um problema na sua coluna. A Isa Veiga sabe, né? A Isa Veiga passou aí os primeiros anos da escola com aquele colete cervical, que é horrível de usar, para tentar corrigir a postura dela. Isso é referente a hábitos que ela tinha. Eu sei que também tem problemas que são provenientes de outras coisas, tá bom? Mas às vezes é um hábito você andar, botar mais força numa perna do que na outra, tá? Você agacha de forma errada e às vezes você dá um jeito nas costas, porque você, na hora que você agachou para pegar uma coisa e deu um jeito nas costas. Isso já vai ser resultado, por exemplo, de várias vezes que você agachou errado, fez força, a sua coluna foi ali forçando, de repente pode lhe dar um problema, uma hérnia de disco, algum problema grave na coluna, na lombar, tá legal? Tudo proveniente dessas posturas, da forma como você tem os seus hábitos diários, os seus hábitos corporais. E aí essa habilidade 10, ela quer que você reconheça a necessidade de transformar esses hábitos em função dessas necessidades sinestésicas, em função de manter essas necessidades. Porque, por exemplo, se você tem um problema de coluna por conta de um hábito de sentar errado, isso vai fazer com que as suas necessidades sinestésicas não sejam atendidas, porque por conta desse problema, você não pode, por exemplo, trocar o garrafão da sua casa. Vamos supor, você mora sozinho, você não pode pegar o garrafão da sua casa e trocar porque você tem problema na coluna. E aí já é uma coisa que você precisaria fazer, mas não pode. É algo necessário para a sua vida, mas você não pode. Tem um determinado trabalho para você, mas você não pode fazer aquele trabalho porque você tem uma lesão em algum outro local, uma lesão no joelho, por exemplo, proveniente a você caminhar errado, ou quando você praticava corrida, você corria de uma forma errada, ou usava um tênis inadequado para aquela corrida, porque pouca gente sabe, mas, por exemplo, tem vários tipos de pé, vocês já ouviram falar? Tem o pé pronado, tem o pé supinado e tem o pé neutro. E tem alguns tênis que são exclusivos, ou para quem tem pisada pronada, ou para quem tem pisada neutra, ou para quem tem pisada supinada. Se você usa um tênis diferente, por exemplo, que não é para o seu tipo de pisada, que às vezes você nem sabe, aquilo ali vai dando um problema no seu tornozelo, vai forçando a sua articulação do joelho, do quadril, e a longo prazo pode fazer você ter alguma lesão mais grave. Aí você vê, é uma besteirinha de nada, mas que vai fazer a diferença depois. Tá legal? Vocês estão entendendo, gente? Estou muito quieto. Falta menos um sim, não, aí. Show. Habilidade 11. Habilidade 11 diz o seguinte: reconhecer a linguagem corporal como meio de interação social, considerando os limites de desempenho e as alternativas de adaptação para diferentes indivíduos. Literalmente a pessoa se conhecer, saber os seus limites e saber também das suas capacidades. Muita gente não faz determinada coisa porque não se acha capaz, mas também nunca tentou. Outras pessoas
já acham que podem mais do que realmente podem fazer, às vezes acaba exagerando, como, por exemplo, você entrou na academia hoje e você acha que o seu corpo aguenta, aí você mete um monte de peso, sem ninguém ver. Quando é no outro dia, você vai estar todo lesionado, não vai estar andando direito, não vai estar mexendo os braços, vai dar febre em você, você vai adoecer, você vai passar o resto da semana todinha sem ir para a academia, porque você não reconhece os seus limites. Você não sabe aonde o seu corpo, até onde o seu corpo aguenta você fazer aquele determinado exercício, por exemplo. Isso é prejudicial. Uma coisa que vocês têm que entender, galera, é que assim, e pode ser até um tema de questão do Enem. Esporte de rendimento, esporte de alta performance e saúde não combinam. É até estranho, né, eu falar uma coisa dessa, mas é verdade. Quando se fala em performance, em alto rendimento, às vezes a pessoa tem que elevar o corpo dela a extremos que aquilo ali não é saudável para o corpo dela. E aquilo ali causa lesões. Para vocês terem ideia, vocês já devem ter ouvido falar da Daiane dos Santos. Ela já fez mais de 10 cirurgias no quadril, no joelho, no tornozelo. E isso na época que ela ainda era atleta. Hoje ela já se aposentou. E ela se aposentou nova, ela parou com menos de 30 anos, ela parou de competir. Já imaginou você se aposentar de um esporte com menos de 30 anos porque o seu corpo não aguentou? Então, pode ser uma questão de Enem com esse tema. E aí eu quero que vocês entendam. Nem todo atleta é uma pessoa saudável. Quando se fala em alto rendimento, em performance, em ganhar do outro, em ser melhor do que o outro, aí você acaba fazendo coisas que o seu corpo não aguenta. Isso não só no esporte, tá? Até mesmo quando a gente está estudando, vocês aí então, vão passar pelo Enem agora, futuramente vão fazer concurso, se Deus quiser, e muita gente vai passar. E quando vocês forem fazer, vocês vão ficar preocupados enquanto o seu adversário lá do concurso está estudando, se ele está estudando mais que você, se ele está fazendo, e aí você acaba levando o seu corpo a extremos o seu corpo somente a extremos que às vezes não é tão bom. Em 2018, por exemplo, quando eu estava estudando para o meu, e vocês sabem disso, eu acordava todo dia 3 horas da manhã, estudava até às 6, tomava um banho, me despertava e ia trabalhar para dar aula para vocês. Foi um sacrifício que eu fiz, eu poderia ter adoecido, eu poderia ter minha imunidade ter baixado, enfim, se eu tivesse adoecido para minha estudar tinha sido pior, né? Mas às vezes a gente acaba elevando o corpo da gente a extremos. Então esses limites é exatamente a pessoa se conhecer. Eu conheço quais são os meus limites, eu conheço quais são as minhas limitações, tá legal? É importante sim a pessoa conhecer o corpo dela. Então essas 3 habilidades aqui, tá? De entender, de conseguir entender que a sua linguagem corporal, ela vem, às vezes, de um grupo social, de reconhecer a transformação de hábitos para hábitos melhores, em função das suas necessidades sinestésicas, e também de conhecer bem o corpo, todas essas 3 habilidades implicam na competência que você vai entender que a linguagem corporal, ela é relevante para a sua vida de forma geral. Tá? Então, basicamente, o que o Enem vai pedir para vocês dentro da educação física é que vocês tenham essa habilidade e essas competências que eu acabei de citar. Beleza, galera? Vamos para frente. Bom, gente, olha aí. Não sei se está dando para vocês lerem direitinho aí, mas esse daí é mais ou menos um resumo das questões que já caíram no Enem e os temas dessas questões, para vocês verem mais ou menos o que cai, tá? Ó, padrão estético contemporâneo, que é a corpolatria, que eu falei para vocês naquela primeira aula, já teve 12 questões
dentro do Enem sobre isso. Então, é uma probabilidade muito grande de cair esse tema em específico. Foi por isso que foi a primeira aula logo que eu botei para vocês lá no YouTube, que era para não ter perigo de terminar o ano e não dar tempo eu falar sobre o tema. Tá bom, galera? É o que mais cai e é o que mais tem probabilidade. Pode não cair? Pode não cair. Teve anos que não caíram, nenhuma questão desse tema. Mas é um tema que cai bastante. Dança, atividades rítmicas expressivas, que eu vou falar daqui a pouco, tá bom? Já caiu 8 vezes. Igualmente, a dança, exercício físico e saúde. Os benefícios do exercício físico para a saúde, as adaptações fisiológicas que eu passei para vocês esse ano, do coração, do pulmão, o músculo, como funciona, tá, galera? Inclusive, aquilo ali serve também para ciências da natureza, quando vocês forem fazer a prova, tá certo? Então, já caiu também 8 questões, bem parecido com de dança, mas esse tem uma probabilidade de cair, sim, tá? Na verdade, todos os temas aqui podem cair. Práticas corporais e autonomia, tá bom? Aqui pega muito, sabe o que? A questão do sedentarismo. Se você é ativo, se você é inativo, tá bom? Essa autonomia é você fazer essas práticas levar para a sua vida. Você é praticante regular ou não? Ou você, por exemplo, entrou na academia hoje e fez 3 meses e saiu porque não gostou? Ou você comprou uma bicicleta para andar lá no Helios Bike e passou 2 meses andando, ou deu 2 pedaladas, foi ali no pé de serra uma vez e nunca mais foi. Isso não seria a autonomia dentro da prática. A autonomia é quando você busca sozinho uma atividade. Nas minhas aulas práticas, por exemplo, vocês já devem ter percebido que eu vario bastante. Não dá para variar nas online, porque como é que eu vou variar? Mas lá na escola, quando a gente estava presencial, cada semana eu passava uma coisa diferente para vocês. Por quê? Porque a Leiliane não gosta de futsal, detesta. Mas ela gosta de vôlei. Então, ela tanto vai ter a oportunidade de praticar o futsal, de tentar jogar, como ela vai ter a oportunidade de praticar vôlei. O Pedro Lucas gosta de futsal, mas não gosta de dançar. Mas a Isabel Passos gosta de dançar, a Miriane gosta de dançar. Então, todas as duas vão ter a oportunidade de fazer todas as atividades. Quando eu faço isso, eu dou a oportunidade de todos vocês conhecerem todo tipo de atividade física. Para que eu faço isso? Para que quando vocês se tornarem adultos, não tiver mais a escola, para mim estar enchendo o saco de vocês, ameaçando botar o nome de vocês no Death Note, no Death Nota, quer dizer, se vocês não participar da aula, vocês buscaram autonomia de serem praticantes de atividade física, porque o sedentarismo faz mal, vocês já viram o conteúdo e sabem que é ruim. Mesmo assim, muita gente não liga. A gente está passando por essa pandemia agora, por exemplo, e a gente vê que não sei se vocês chegaram a ver, mas teve um estudo, galera, que mostrou que a prática... Não, meu filho, ele está aqui. Quando o nome de vocês ainda vai para o caderninho, quando vocês não mandar atividade prática, viu? Não se preocupe não, que ele está aqui. Eu estava falando, foi feito um estudo que você já deve ter visto. O coronavírus, ele é pior em pessoas obesas. Por quê? Por que isso? Porque, assim, uma das células de defesa, eu não lembro, eu acho que não são linfócitos, eu não estou lembrado o nome da célula. Eu sei que tem uma célula de defesa que ela é pró-inflamatória, certo? Quando você é muito gordo e não faz atividade física, essa célula de defesa, ela faz com que essas células adipócitas, célula de gordura, inflamem.
E aí essa inflamação produz uma molécula de RNA, que essa molécula de RNA, ela facilita a entrada do vírus no corpo da pessoa. É por isso que quem tem problemas com obesidade e sedentarismo, geralmente dá complicação quando pega o coronavírus. Quando você faz atividade física, quando você contrai o músculo, você produz um hormônio chamado irisina. Esse é o estudo, tá, galera? Não sei o que eu estou dizendo, não. A irisina, ela vai lá no músculo, na célula de gordura e não deixa ela inflamar. E a irisina também faz com que o corpo utilize aquela célula de gordura como fonte de energia, fazendo com que aquela gordura diminua. Então, se eu não estou inflamado, o meu sistema de defesa vai estar muito melhor. Fora que não vai ser produzida essa molécula de RNA, que é quem carrega o vírus para dentro do corpo. Então, geralmente, eu não estou dizendo que todo mundo que faz atividade física não pega corona, tá, galera? Mas, geralmente, os sintomas são menores, na maioria das vezes. Por exemplo, quantas vezes vocês viram notícia de jogador de futebol que pegou coronavírus e que foi internado? Eu não vi nenhum ainda. Mas a gente vê notícia dos jogadores testando positivo para corona e ficando de fora dos jogos para não transmitir para os outros. Mas que eles ficam mal, que eles ficam ruins, que eles passam meses internados, a gente não vê. Então, esse estudo, quando a gente olha a incidência de corona, exatamente, Lucas, a maioria fica. Eu sei que tem alguns que são sintomáticos, sim, mas a grande maioria é assintomático. E aí, para mim, isso faz com que uma coisa comprove a outra. Ao mesmo tempo que tem a universidade estudando essa atividade física e relacionando ao sistema imunológico, a produção de irisina e a resistência ao coronavírus, a gente vê que um atleta, por exemplo, que faz atividade que é o trabalho dele, quando ele pega, que a gente vê no jornal, que ele testou positivo, então ele pegou, mas que é assintomático. E eu não vi ainda nenhum. Se alguém aí conhecer algum caso de algum jogador, algum atleta que foi internado e que ficou muito mal, me diga aí. Eu não vi nenhum. Pode ter algum? Pode. Pode uma pessoa praticando de atividade física morrer de corona? Pode sim. Mas que, pelo visto, melhora sim essa questão imunológica, melhora. Então, será que não vale a pena a gente fazer uma atividade física regular, a gente buscar colocar atividade física na vida da gente para poder treinar, melhorar? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Essa autonomia é exatamente isso que eu estou querendo dizer para vocês. Eu faço vocês participarem do máximo de atividade física para que vocês tenham essa autonomia e aí você vai fazer a sua escolha, se quer ou não. Mas se você escolher por ser ativo, você sabe pelo menos quais são as atividades que você gosta de fazer. Hoje, por exemplo, eu faço musculação. Eu gosto, não vou mentir, mas eu gosto mais de luta, eu gosto mais de jogar vôlei. Mas como aqui na Herutaba não tem, lutas até tem, mas são os horários determinados, a academia eu vou quando dá, então eu prefiro ir para academia, mas sempre tem um vôleizinho, eu tô lá. De vez em quando eu brinco, alguma coisa, eu tenho um saco de boxe aqui que eu dou umas pancadas. Mas são coisas que eu gosto de fazer. Eu tenho 32 anos e dentro da minha idade, desde a escola até hoje, eu nunca fui sedentário total. Eu sempre tive praticando alguma coisinha, tá? Essa é a autonomia que ele fala aqui, nessas questões que ele pode pedir, tá? Esportes. Já caíram 6 questões, tá? Aí o esporte é aquela coisa que eu sempre passo para vocês, do vôlei, do futsal, os fundamentos. Já teve muitas questões falando sobre fundamento, teve uma última agora falando sobre o drible do handball. E aí quem nunca jogou handball, porque o drible no futebol é você fintar o adversário.
O drible no futebol, no handball, é simplesmente o ato de quicar a bola no chão. E se você não souber disso, você não resolveria a questão, por exemplo. Tá bom? Teve outra questão também sobre fundamentos do voleibol. Eu acho que eu cheguei até a passar para vocês ela, que era uma cortada. Talvez eu tenha colocado aqui no slide, se der tempo a gente chegar, tá bom? Mas já caíram 6 questões de esporte. Condicionamento e esforço físico. Entra na questão de exercício físico e saúde, aquelas questões também de adaptações fisiológicas que a gente viu esse ano inteiro. E aí vocês já estão craques, espero eu, né? Jogos e brincadeiras. E as lutas, que a gente viu, se eu não me engano, no primeiro ano, já caíram 2 questões sobre lutas, pode cair alguma coisa. A gente já fez o debate sobre luta, violência, diferença, isso pode cair. Vamos lá. O que cai no Enem? O que cai é isso aqui, galera. São 2 órgãos norteadores, os PCNs, tá? E a BNCC. A BNCC é a Base Nacional Comum Curricular. Ela foi feita para que se igualasse, para vocês, o que vocês veem de educação física comigo, seja a mesma coisa que vai ser visto em outra escola, em outra, para unificar as disciplinas de determinada forma, até para ter um norte. Os PCNs a mesma coisa, são órgãos norteadores. E aí como é que eles dividem? Esses conteúdos aqui que vocês estão vendo, eles são os conteúdos que a gente chama de conteúdos da cultura corporal. Eu acho que você já deve estar careca de ouvir eu falar dessa cultura corporal, tá? Cultura corporal. O que é cultura? Cultura é tudo aquilo feito pelo homem, tá? Uma dança é cultura, alguém criou. Uma comida típica é cultura, alguém criou, tá? Então, tudo que o homem faz, depois se torna cultura. Até a questão religiosa, alguém escreveu os livros, enfim. Tudo relacionado à cultura, alguém criou, tá bom? Cultura corporal. Tudo que o homem criou relacionado ao físico, ao corpo, as formas de se movimentar, tá? E aí dentro da cultura corporal, a gente tem os esportes, a luta, a dança, a ginástica e os jogos, tá? Aí aqui foi dividido assim, ó. Os PCN ele divide dessa forma. Desculpa, pessoal. Esporte, luta, ginástica e jogos e brincadeiras. Aí tem uma só para atividades rítmicas e expressivas. Aí entra dança, até mesmo as ginásticas que misturam hoje dança com ginástica, que nem os aerorrit que eu posto para vocês fazerem em casa. Entra nas atividades rítmicas e expressivas, porque você precisa ter um ritmo para realizar, tá bom? Conhecimentos sobre o corpo, que aí entra tudo que a gente vem conversando sobre fisiologia, anatomia, tá? E práticas corporais de aventura. Infelizmente, a gente não teve como fazer nada, tá legal? A gente poderia ter feito um passeio, alguma coisa para fazer essa prática. Teve um ano que eu, junto com o professor de geografia, eu trabalhava no Carmozinho em Sobral, a gente levou os alunos para o Bajara, fazer a trilha lá. A gente fez a trilha zona de 4 horas, muito legal a trilha, e aí entra nas práticas corporais de aventura, tá? Que essa foi incluída agora pela BNCC, não estava dentro dos conteúdos da educação física, e foi incluída agora. Talvez a atriz aí deve estar pensando, e o teatro? O teatro é realmente uma atividade que mexe com o corpo, uma atividade corporal, mas o teatro, ele entrou em artes, tá? Ele não cai na educação física, mas ele pode cair em artes. Teatro, música, pintura, tudo vai para artes. Na educação física ficou só as atividades rítmicas e expressivas, no caso,
a dança, tá bom, galera? Pra frente. Aqui, gente, o que foi que eu fiz? Eu sugiro vocês que printem, tá bom? Vocês querem que eu mande esse slide para vocês, pessoal? Nos grupos? Digam aí se vocês querem. Ou vocês printam, não sei, mas isso aqui que eu fiz é bem interessante, porque... Mandarei, Clarinho. Isso aqui que eu fiz tipo um resuminho de cada conteúdo daquele, o que é que pode ser cobrado, o que é que pode não ser cobrado, o que é que pode ser pedido em uma questão de Enem, para que você saiba mais ou menos o que é que você vai procurar estudar e o que é que você vai entender. Então, eu fiz um resuminho bem legal aqui, tá? Olha só. No caso dos esportes, o que é que pode ser cobrado relacionado a esporte? A questão da exclusão. O esporte, se eu, Fernando, eu só botasse esporte, sendo sincero, se não tivesse o Def Nota, e eu só botasse vocês para jogar futsal, por exemplo, vocês participariam da minha aula, todo mundo, 100%? Só bote sim ou não aí. O Lucas disse que sim. A Clarinha já disse que não. E eu sei que tem mais várias pessoas. A Laís é covardia, né? Vai ter várias pessoas que vão dizer que não. Até alguém que não quis dizer, se tivesse mais gente, se a gente estivesse na sala de aula, ia ter os prós e os contras. Ia ter os que, professor, ia ser massa demais, maravilhoso, borrachar, borrachar. E as outras pessoas que iam ficar lá com a mão no queixo, falando mal de mim, professor rei. Faz nada. Só quer saber de botar os meninos para jogar, né? E se eu levasse o esporte como forma de rendimento? Se eu só deixasse participar da aula, quem já soubesse jogar, pensando em competir, em levar vocês para a competição. Por exemplo, se eu usasse os horários da educação física para fazer treino de seleção de futsal, dessas coisas. Quantos de vocês ficariam de fora? O Luquinhas, por exemplo, que disse que seria bom, talvez nem participasse da aula, né, Lucas? Porque teriam outros jogadores melhores. Por exemplo, se for o Dieguinho no gol, o Luquinha nem entra, né? Quando... é tipo isso, Lucas. Aí por que eu quero que eu tô falando isso para vocês? A Ellenzinha, né? Apesar de eu gostei, Ellen, eu queria ter visto você no Interclasse esse ano de goleira, Ellen. Queria mesmo, ó. Essa é a Ellen... Agora eu fiquei em dúvida. Essa é a Ellen da enfermagem ou a Ellen da administração? Pronto. Queria ter visto no gol, Ellenzinha. O esporte de rendimento, ele causa exclusão. Quando a gente só pensa em competir... Olha aí, Lucas. Não, cara, não fala não que o Interclasse desse ano era a despedida de vocês, né? Ei. O esporte de rendimento, ele exclui. Às vezes a pessoa quer até participar, mas ela não tem a oportunidade porque ela não tem a habilidade. Por que que a maioria de vocês, ou uma parte de vocês, não gosta, entraram na escola no primeiro ano não gostando de educação física? Porque vocês não eram oportunizados a fazer nada além do futsal, que eu sei como é que é. Eu não estou dizendo que era todo mundo, não, mas eu sei que tem muito professor de vocês aí que só colocava o futsal, ou então só se preocupava em levar o time para jogar em competição e deixava a maioria de fora. E aí, vocês, acredito eu, se sentiam excluídos. Não se sentiam parte daquela aula, porque a aula não era feita para vocês, era feita para quem sabia jogar. Quando eu mudo isso, da forma que eu faço, tentando incluir todo mundo,
Quando eu tento incluir todo mundo, quando eu tento trazer vocês para a minha aula, obrigar vocês a participar, é para que vocês, não é porque eu sou ruim, não é porque eu quero que vocês se sintam capazes de fazer aquilo ali e descobrir, olha, eu gosto disso aqui, eu achava que eu não gostava, mas eu gosto. A Miriane, por exemplo, ela gosta de jogar futsal. Ela sabe que ela não é uma craque, mas ela gosta de jogar, ela gosta de participar. A Ellen, no ano passado, passou um jogo pegando no gol. Então, o esporte ele deve ser visto como uma forma de inclusão e não de exclusão. Se eu só pensar em ganhar, se eu só penso em ganhar, eu vou excluir de alguma forma. Eu vou me zangar. No próprio interclasse, às vezes você não bota o fulano para jogar porque você quer ganhar o jogo e o cicrano é melhor. Então, vamos deixar o cara aqui no banco. Às vezes não pensa que a pessoa está ali morrendo de vontade de entrar no jogo, de participar, ela só quer participar. Mas a vontade de ganhar é maior, né? Acaba fazendo a questão da exclusão. O esporte trabalhado como inclusão, aí ele traz todo mundo. Até a Clarinha eu já vi, eu sentia que ela gostava de algumas aulas minhas, de participar, de tentar jogar. Eu sei que não era de tudo, mas tem coisas que a gente via que ela gostava. Por quê? Porque ela talvez se sentiu na minha aula oportunizada a fazer, e que ali ninguém ia excluir ela pelo fato dela não ter aptidão esportiva. Ela tem aptidão para outras coisas, mas ela talvez tenha se sentido incluída em vários momentos. Ou eu estou errado, Clarinho? Você se sentia excluída da minha aula? Eu acho que não. Só nesse ano que você não pode participar por causa da cirurgia, né? Pois é. É essa forma que eu procuro trabalhar. E aí eu vou até falar, que eu acho que eu não coloquei aqui. Tem um esporte. Graças a Deus, cara. Tem um esporte na escola e o esporte da escola. Anotem aí, eu não botei no slide, não. Esporte na escola, esporte da escola, na e da. Esporte na escola é o esporte trabalhado dessa forma, exclusiva, de forma fechada. Você não pode mudar a regra, você só está pensando na competição, você só coloca para jogar quem sabe. O esporte da escola é o esporte que pertence à escola, então eu posso trabalhar ele de diferentes formas para oportunizar vocês a aprender ou a pelo menos ter a experiência de participar. Eu não estou preocupado em fazer vocês ganhar um campeonato, um torneio. Eu estou mais preocupado com a participação de vocês e em vocês se sentirem capazes de estarem ali e de fazer aquele movimento, aquela atividade, aquele movimento da cultura corporal, que para mim é importante a participação. Professor, mas você sempre leva um menino para jogar em Sobral? Levo sim, mas se vocês perceberem, eu nunca tirei uma aula de vocês para botar a seleção para treinar, nunca fiz isso. Eu botava a seleção para treinar quando? Na hora do intervalo do almoço, ou então marcava um treino fora do horário da aula, depois da aula com os meninos, mas nunca na educação física de vocês. Por quê? Porque para mim o importante é a participação de vocês, que é o que eu sempre dizia para vocês. Eu já bebi 1 litro d'água e a questão da competição. Essa questão da competição, galera, ela pode ser tanto negativa como ela pode ser positiva, tá? Uma coisa sem competição, vocês sabem que às vezes é um pouco monótono, né? E aí não dá um estímulo, não dá uma motivação tão grande. Quando se coloca uma competiçãozinha, dá uma motivaçãozinha a mais em vocês e vocês correm mais atrás de alguma coisa. Como, por exemplo, a competição das torcidas. Por isso tem o interclasse, por isso eu coloquei a melhor torcida, porque tem turma que não tem o melhor time, mas pode se organizar, como a de vocês, Matheus, que ganhou no primeiro ano,
né? A torcida da administração do terceiro também, que é a torcida bonita, a torcida da redes, e dessa forma faz com que a galera se tente fazer uma coisa melhor. Quando tem uma gincana na escola e tem um prêmio, sei lá, um banho ou alguma coisa desse tipo, vocês correm atrás para tentar vencer. A competição, ela pode ser perigosa, assim como também ela pode ser estimulante, depende da forma como é trabalhada, tá? Quando ela é estimulante demais e traz prejuízos, ou faz com que você não tenha fair play, você trapaceie para vencer, por exemplo, já não é mais a competição saudável. Ela é saudável enquanto ela tem regras claras, enquanto está todo mundo participando, motivado e tentando ganhar de forma limpa. Mas, como eu disse, nem tudo em competição são flores. Então, é um temazinho bem relevante que pode cair, tá? Essa compreensão. Saber ganhar, saber perder, até onde a competição é boa, até onde a competição é ruim, até onde é melhor cooperar. Às vezes eu tenho que entender que determinadas competições não dependem só de mim, como é o caso dos esportes coletivos, por exemplo. Um jogo de vôlei. Eu posso ter o melhor atacante, o cara que tem a melhor cortada da escola, o Darwin, por exemplo, cortava bem, no meu time. Mas se eu não tiver uma pessoa para levantar, ele não vai me servir de nada. E aí como é que eu vou fazer ponto no outro time? Lá na enfermagem do ano passado, terceiro ano, tinha o Elmo, que era muito bom de defesa. Mas se não tiver alguém depois para levantar, alguém para cortar, não vai servir. Então o vôlei é um esporte mais legal para dar esse exemplo da competição cooperativa. Eu preciso dos meus companheiros para vencer. Outros esportes, eu já não preciso de ninguém, só depende da minha habilidade, como é o caso do badminton, como é o caso do tênis de mesa, que o Matheusão é bom que só no tênis de mesa, né? Que eu dependo só de mim, tá? Mas aí vocês têm que pensar na competição, nas suas áreas, tá? Até onde é saudável, até onde não é saudável essa competição. Tá bom? Deixa eu pegar outra garrafa d'água que eu tô com a boca seca já. Voltei, negada. Tenho 2 garrafas igual, gente, olha. Arrumação. Tava no suplemento, um whey da Integral Médica, tava na promoção da Netshoes, aí eu comprei 2 logo, né? Tava bem baratinho. 4 quilos de whey. Nossa, aí, 2 meses tomando. Ou foi mais, 2 meses e meio, 3 meses. Foi por aí. Durou, foi muito. Vamos lá. Entendido aí a questão da competição, né, galera? Vamos para frente. Os valores que você pode trabalhar dentro do esporte. Saber ganhar e perder. Trabalho em equipe, eu já falei. Perseverança, tá bom? Você insistir e não desistir. Muita gente desiste, tá? Respeito, e entra no saber ganhar e perder, é o mais importante de tudo. Integridade, honestidade e fair play. Esses 3 últimos aqui, junto com respeito, eles entram na questão da competição ser saudável ou não. A competição, ela é saudável se tiver respeito, integridade, honestidade e fair play, ela vai ser super saudável. Por quê? Porque ela vai dar uma motivação a mais. A partir do momento que não tem esses 3 valores, esses 4 valores, na verdade, já não é mais saudável, tá? Então, o esporte, além da forma que eu passo para vocês, levar esses pontos em consideração para uma prova de Enem é importante, tá? O Enem pode pedir alguma coisa de opinião relacionada a isso, e isso pode cair até numa redação. Então, para vocês escreverem sobre o tema, já tem aí bem dividido. Os jogos, o que pode cair dos jogos?
A questão do lúdico, tá? Vocês sabem o que é lúdico, galera? Sim ou não? Vocês sabem o que é uma coisa lúdica? Lúdico, gente, é uma coisa divertida. Quando a gente está se divertindo, aquilo ali quer dizer que aquilo ali é lúdico. Eu posso encontrar ludicidade em qualquer coisa da minha vida. Quando eu estou fazendo algo que eu gosto de fazer, aquela coisa é lúdica. Por exemplo, quem gosta de desenhar, quem gosta de fazer desenho, aquele desenho que eu estou fazendo ali, fazendo no meu horário de lazer, aquilo é lúdico para mim. Assistir um desenho animado, assistir uma televisão, ou ver um filme, aquilo é lúdico, tá? Então, ludicidade é diversão. Quando eu estou fazendo algo divertido, aquele algo, ele é lúdico, tá? A participação nos jogos deve ser livre. O que que isso quer dizer? A partir assim, galera, você tem que querer participar. Quando você vai fazer uma coisa obrigado, você faz com raiva, você não aproveita. E aí, a partir do momento daquela obrigatoriedade de você fazer aquilo deixa de ser lúdico, tá? Então já não é mais jogo, porque todo jogo, ele tem que ser lúdico, tá? Então, quando eu não tenho eu não sou obrigado a fazer determinada coisa, professor, mas vem quando a escola obriga a gente a fazer determinadas coisas. Não confundam as coisas. Nem sempre a escola vai ser lúdica. Tem determinadas coisas que vocês precisam aprender. Quando se está num projeto, vou dar só o exemplo, o projeto do final de ano, a Geração da Paz. Tem um bocado de gente que não quer ficar na quadra, né? Quando vai começar, a gente não sai pegando vocês, quem está lá de fora, e mandando ir para a quadra, para poder estar no projeto. De certa forma, essas pessoas que a gente acaba levando, tem muita gente que está lá dentro, e está lá, e aproveita a ludicidade daquele momento, tudo que é bom naquele momento proporciona, porque quer estar ali, mas as pessoas que a gente acaba tendo que botar para dentro da quadra, dizendo obrigado a ficar aqui, elas vão para ali com raiva e aquilo ali para elas passa a ser uma coisa ruim, não tão boa. Tá bom? A mãe de vocês pediu agora na pandemia para você varrer a casa, passar o pano, lavar a louça, você foi morrendo de raiva, aquilo ali deixou de ser lúdico. Tá bom? Lavar a louça não é lúdico, não. Diga, Miguel. Perguntar alguma coisa? É não, Luiz Miguel, é não. Cara, o whey ele é proteína. Eu já expliquei isso para vocês. Eu preciso, para ter hipertrofia, comer 2 gramas quilo de proteína. Isso é muita proteína durante o dia. Geralmente a gente não come tanta proteína assim. O whey, quando você vai fazer a conta, por exemplo, da quantidade de proteína que ele tem numa dose, se você fosse comer aquilo tudo em ovo, você gastaria mais do que em uma dose só de whey. Então, ele é um complemento para você conseguir bater a sua meta de proteína diária. E ele, além disso, ele é uma proteína de rápida absorção. Também tem isso, quando você faz refeições líquidas, você não fica tão cheio assim, né? Quando se você bate, você está tomando alguma coisa líquida, você não vai ficar cheio, porque, por exemplo, eu como 5 a 7 ovos por dia, e tem hora que eu não aguento comer ovo não, meu povo, é horrível, tá? Mas é uma das proteínas mais baratas que tem, até mesmo tudo enjoa, peito de frango enjoa, carne enjoa, dependendo e até se for uma carne mais saudável, tá bom? Então, geralmente a gente precisa, e aí a gente acaba suplementando, o suplemento serve para isso, para você colocar entre as suas refeições uma refeição fácil, rápida, simples, e nem é tão caro assim, não. Não é que você vai ficar bombado tomando aquilo ali, não. É um complemento.
A Graciane Barbosa, ela não dá nem para levar ela em consideração, porque aquela mulher, ela leva uma vida totalmente, ela não é atleta, mas leva uma vida total de atleta, e o corpo dela já passou de um limite de hipertrofia que nem é mais bonito. Ela quer muito volume. Fora que ali vocês sabem que tem... eu já ia falar isso, Luiz Miguel. Vocês sabem que ela não é mais natural, não, né? Ela toma esteroide anabolizante muito, muito mesmo, para poder pegar e ficar com aquele shape ali, tá? Mas não é só tomar esteroide, não. Como eu já expliquei no vídeo, se vocês tiverem assistido, se você tomar esteroide, não se alimentar e não treinar, você não ganha, não. O treino é importante, mas é o que eu falei para vocês naquele vídeo. Tem determinados limites que não dá para chegar sem esteroide, não. Sou, cara, tu é doido, é? Já tive vontade, não vou mentir para vocês, não. Já tive vontade de tomar, mas não tenho coragem, porque eu não sei como é que meu corpo pode reagir. Mesmo eu entendendo alguma coisa, mas eu sei que é necessário fazer exame e eu não tenho dinheiro para gastar com isso. Então eu prefiro treinar, deixar meu corpo crescer aí da forma como Deus quiser. Aí é que tá. Falta o... Se eu tivesse dinheiro para fazer um acompanhamento, eu teria coragem sim de harmonizar. Mas sem acompanhamento eu não tenho, não. E eu não aconselho ninguém a fazer sem acompanhamento. Porque até foi o que eu falei no vídeo. Tudo tem seus prós e contras. Você não pode mexer com seus hormônios sem fazer um exame para saber o que está acontecendo no seu corpo, não. Você vai se lascar depois. Vamos lá. Participação deve ser livre. Se você participa... É o pior que tem. Eu não falei no vídeo não, Miguel, mas talvez mais na frente aqui, se der tempo no aulão, eu comente, tá? É o pior que tem. Participação deve ser livre. A questão da inclusão, os jogos eles são inclusivos, diferente do esporte que são exclusivos. Os jogos eles trazem muita gente para participar, eles são diferentes, até pela questão da ludicidade, tá bom? Desenvolvimento da aptidão física através dos jogos, tá? Você melhora as suas habilidades motoras. E desenvolvimento das capacidades psicomotoras, tá? Vocês já devem ter ouvido falar de psicomotricidade alguma vez na vida de vocês. Quando vocês eram criancinha, lá no ensino infantil, era muito trabalhada a questão da psicomotricidade em vocês, tá? A questão da lateralidade, se você é direito ou esquerdo. Vocês sabiam que antigamente, pessoal, quem nascia canhoto, os pais às vezes amarravam a mão do menino para forçar o menino a escrever com a mão direita, para forçar ele a fazer coisas com a mão direita, porque era considerado anormal quem era canhoto. Vocês já ouviram alguma história dessa? Eu até dando aula sobre psicomotricidade lá no IVA, teve aluno de 20 anos de idade que disse que quando era criança, a mãe dela amarrava a mão dela, a professora também, para ela escrever com a direita, porque dizia que era errado escrever com a esquerda. Alguém aí passou por isso já? Ninguém respondeu. Mas tem algumas pessoas que são assim, tanto que eu não sei se vocês sabem, mas a galera que é canhota é chamada de sinistro, porque é diferente. Antigamente tudo era diferente. Tinha gente que dizia que até que era cor do capeta, escrever com a mão esquerda. Tá? Então, desenvolvimento das capacidades psicomotoras, os jogos ajudam muito nesse desenvolvimento. Tá? Cultura corporal. Ginástica. A ginástica que pode cair em ginástica. Entender que a ginástica melhora as habilidades motoras. Quais são as habilidades motoras? Coordenação, força, agilidade, velocidade, equilíbrio. Tudo isso são habilidades motoras, tá?
Lá no esporte também é melhorado, e lá nos jogos também é melhorado. Todos esses melhoram a habilidade motora. Mas a ginástica, ela tem como objetivo principal melhorar as habilidades motoras. O objetivo do jogo é ser lúdico, é ser divertido. O objetivo do esporte é você vencer, você fazer um gol, você fazer um ponto no vôlei, é você vencer. O da ginástica em si, o objetivo principal é melhora da habilidade motora. É tanto que, por exemplo, jogar lá num time de futebol, quando o cara está treinando, ele vai fazer. A ginástica é musculação, Luiz Miguel. A ginástica é musculação, tá? A musculação é uma modalidade de ginástica. Só que a musculação é com peso, mas a ginástica é a mesma coisa de musculação. Só aí vai depender do objetivo que você tem. Eu tenho um objetivo de hipertrofia, aí eu vou fazer musculação. Eu quero secar, aí eu vou fazer outro tipo de ginástica. Entendeu? Mas a musculação, ela é uma modalidade de ginástica. É o que eu estou tentando explicar. Que o foco, tanto o esporte como os jogos, todos os dois, com a prática, você melhora as suas habilidades motoras, mas não é o foco principal, como eu estou dizendo. No caso do esporte, o foco principal é o rendimento, é ganhar. Nos jogos, o foco principal é a ludicidade, é fazer com que o aluno participe e se divirta. No caso da ginástica, não. A ginástica em si, ela é feita já para melhorar alguma coisa. Eu quero hipertrofiar, eu quero ganhar força, então eu vou fazer musculação. Eu quero ganhar agilidade, aí eu vou fazer algum tipo de treinamento funcional, por exemplo, para melhorar. Nos times de futebol, quando a galera está fazendo preparação física, eles fazem ginástica, exatamente porque o objetivo é melhorar alguma coisa no físico da pessoa. Então, a ginástica em si, o foco principal dela é melhorar a habilidade motora. Vamos lá. Viver de forma mais ativa, em questão de sair do sedentarismo, a ginástica é uma boa alternativa, por quê? Porque determinados tipos de ginástica, você com pouco tempo durante o seu dia, você consegue fazer uma atividade completa. Como foi a penúltima aula que eu passei para vocês. Quem ficou com as pernas tudo doloridas aí, galera, daquele hit? Aquele hit de perna que eu passei? Ou vocês fizeram e no outro dia estava de boa? Miriane, Lucas, a Ellen, e foi, 4 minutinhos. 4 minutinhos só de atividade física, e eu acredito que vocês devem ter saído morto daquele hit ali, porque ele é um hit bem pesado. Então, serve. Ele serve exatamente para isso. Qual é a sua desculpa para não fazer atividade física? Ah, eu não tenho tempo. Você não tem 4 minutos durante o seu dia? Quanto tempo você passa no celular? Se você pegar 4 minutos para fazer uma atividade, às vezes vale a pena, porque vai melhorar em questão de qualidade de vida, de habilidade motora, de fortalecimento, muito, vai melhorar e muito. Então, ali em 4 minutos, você fez um treino completo de perna. E todo mundo tem 4 minutos para fazer. Eu sei que às vezes a gente está cansado e tudo, mas você já percebeu que quanto mais a gente descansa, mais a gente fica cansado? Às vezes é necessário você dar uma chacoalhada no seu dia. Quando você faz alguma coisa, quando você começa a fazer um exercício, você geralmente tem mais disposição para fazer as coisas do dia a dia. Quando você fica muito parado, você vai ficando cada vez mais cansado. Tá? Então, a vida ativa é isso. Ainda tem esse benefício, tá? As modalidades que eu coloquei aqui, o Luiz Miguel talvez enxergou quando ele falou de modalidade aqui, ó. Musculação, como eu já expliquei, modalidade ginástica, treino aeróbico, uma caminhada, uma corrida, pedalar, fazer, esqueci o nome do aparelho, meu Deus do céu, o elíptico,
né? Tudo isso é um treino aeróbico, tá? O que eu já expliquei para vocês. Um treinamento funcional, tá? Aqueles treinos de crossfit, com corda, subir na corda, levantar pneu, aquilo ali tudo é modalidade ginástica. E aí tem duas modalidades aqui que eu dei como exemplo de ginástica de competição. No caso, ginástica rítmica, que é a ginástica competitiva, né? Tem até nas Olimpíadas, a ginástica olímpica e a ginástica de trampolim. Que não é o jump, não, tá, galera? Ginástica de trampolim é uma modalidade esportiva. Mas o jump também é uma modalidade ginástica. Luiz, depende do objetivo. Eu não vou mentir para vocês, não. Eu não gosto muito de aeróbico, não. Eu detesto. Não gosto. Eu gosto de fazer um treino Cara, é legal. É legal para definir, mas o meu objetivo é porque eu quero crescer. Eu quero ganhar músculo, eu quero ganhar massa muscular. Entendeu? Aí tu é muito. Mas a calistenia é top, é top. Apesar de eu considerar um pouco agressivo para as articulações. Se você fizer errado, você pode ter algum probleminha, né? No pulso, se não se cuidar, enfim, no ombro. Que ela se você começar de uma vez, não pular etapas, não respeitar o limite, pode dar lesão. Assim como toda atividade física, né? Mas é show, calistenia é show. Se o seu objetivo é ficar definido, massa. Você quer ficar grande, aí já não... Depende muito do objetivo da pessoa, mas é top. E a calistenia entra como modalidade ginástica, tá bom? Também. É porque não dá para botar tudo, tá? É muito. As lutas. Lutas são disputas em que os oponentes devem ser subjugados, com técnica, estratégia, equilíbrio, contusão, imobilização, exclusão de determinadas partes de prática, combinação de ataque e defesa. Eu já passei para vocês esse conceito aqui, é interessante vocês saberem dele, tá? Diferenciar a luta da violência, também a gente já conversou sobre isso. A questão da luta espetáculo, tá? Hoje em dia, a luta, ela não é só um esporte, ela se tornou um espetáculo. O próprio UFC, ele não é um esporte, ele é mais espetáculo do que esporte. Ali gera muito dinheiro, tem um público muito grande, inclusive eu gosto de assistir, e que acabou se tornando um espetáculo. Tá? Aí junta a questão do esporte, espetáculo, e juntou as duas coisas. Também tem a luta como esporte, como a questão dos Jogos Olímpicos, tá bom? Mas no caso do UFC, e entre outras coisas, por exemplo, o WWE, que é a luta combinada, que aquilo ali não é que é fingimento, mas é uma luta combinada, aquilo ali é espetáculo total, tá legal? Contexto, história, que a gente falou no primeiro ano, a questão da autodefesa, de usar a luta como autodefesa, e a questão do aumento de praticantes de luta. Nem todo mundo hoje, eles praticam luta com a intenção de participar de um campeonato, por exemplo. Tem muita gente que vai porque gosta de se movimentar, é uma prática interessante, gosta de descarregar a raiva ali, de bater. Teve um aumento muito grande da participação de luta por parte de mulheres. As meninas estão cada vez mais buscando praticar Muay Thai, Jiu-Jitsu, boxe, porque é uma atividade interessante. Não é que elas vão ser competidoras, algumas até querem, mas a grande maioria quer porque tem um gasto calórico muito alto. Para quem quer emagrecer, é uma boa fazer uma prática de luta. Você vê que a galera que é lutador, eles têm um shape bem seco, né? Quase não tem um percentual de gordura alto. Ele não tem muita massa muscular,
mas também eles não têm um acúmulo de gordura. Por quê? Porque é uma atividade que gasta muita caloria. Aí isso é um atrativo muito grande, principalmente para as meninas, que querem emagrecer, que querem perder peso, procuram a luta para participar e para estar dentro. Não obrigatoriamente para competir, mas porque é um movimento legal, é uma atividade muito gostosa de praticar. Outras por a questão de autodefesa, né? Porque a gente sabe que hoje as coisas estão bem perigosas. Mulher tem que infelizmente tem que se cuidar o dobro. Não era para ser assim, mas o nosso mundo hoje está complicado de viver e qualquer pessoa está ameaçada, inclusive, e mais ainda são as mulheres, né? Porque infelizmente tem muita gente que não sabe respeitar e que tira proveito disso. Aí, a dança. A dança, vocês têm que enxergar ela como ela ser uma expressão, uma forma de expressão cultural, tá? Aqui no Ceará, a gente tem a cultura do forró, lá em Pernambuco, é o frevo, no Rio de Janeiro, é o funk e o samba, né? Cada local, ele vai ter uma cultura de dança diferente, e ela é expressada de acordo com o local. Então, ela é uma forma de expressão cultural e, às vezes, entender isso é legal. Já vi questões falando sobre maracatu, falando sobre algumas expressões de dança no Enem, tá legal? Então, é interessante vocês entenderem aqui. A questão da corporeidade. O que é corporeidade? Maneira pela qual o cérebro reconhece e utiliza o corpo como instrumento relacional com o mundo. É como você enxerga o seu corpo e como esse corpo vai se relacionar com o mundo, como as pessoas lhe veem e como você se enxerga. Isso é corporeidade, principalmente como você se enxerga. Porque às vezes você olha para o seu corpo e você não se sente satisfeito, você quer mudar isso ou aquilo. Isso é corporeidade, é a maneira pela qual você se olha e se reconhece e utiliza esse corpo em prol disso, porque vai influenciar sim na sua vida. Se você não está satisfeita, algumas pessoas fazem dietas erradas ou fazem dietas para ganho para perda de peso rápido, que fazem mal à saúde, por conta da pessoa se ver de forma errada nessa questão de corporeidade. E a dança, ela ajuda muito a conhecer o próprio corpo, a se enxergar, a saber se movimentar. Geralmente, quem pratica dança não são pessoas tão tímidas, então elas aprendem a usar essa linguagem corporal de forma melhor. É muito boa para isso, para se soltar. Tá? Tem gente que não dança, por exemplo, porque tem vergonha. Até sabe dançar, tá sozinho, mas se eu tiver alguém vendo, morre de vergonha. Se eu tivesse vergonha, né, eu nem dançava, porque eu danço ruim pra caramba, mas toda dança que tem na escola, inclusive sou eu que fico cutucando o corpo, pode dançar, pode dançar, pode dançar, pode dançar, para depois vocês mangar de nós, né? Eu dancei bem, galera, na live. Eu acho que foi uma das melhores danças que eu já fiz. Sim ou não? Ou você então, aí? Eu acho que eu dancei mal, que a negada não quer falar. Obrigado, Lucas. Obrigado pelo apoio. A Marcinha disse que cada ano eu tô dançando melhor, cara. Cadê a Miriane da Bomba? Eu quero uma opinião de dançarina aí. Obrigado, Ellen. Me disseram já que eu tô melhorando. Tá fluindo o negócio. A questão da flexibilidade.
Um dia dá. A questão da flexibilidade, galera, é uma das valências físicas mais importantes para a dança. Por que que eu, Fernando, eu não danço bem? Porque eu sou meio duro, eu não tenho tanta flexibilidade assim, tá? Geralmente, pessoas que são dançarinos, elas têm uma flexibilidade muito boa. A galera do balé, por exemplo, tem uns alongamentos zoeira que eles fazem, tá? Então, é uma valência física importantíssima para quem quer dançar, tá? Ritmo. Você saber se encaixar, dar o passo na hora certa, saber entrar no ritmo da música. Até para caminhar, você precisa ter ritmo. Né? A questão da criatividade é muito difundida para quem dança, tá? O criar um movimento novo, pensar em uma apresentação. E, como eu já falei, a questão de diminuir a timidez que entra na questão da corporeidade, tá? Deixa eu ver aqui coisa. Pronto, galera, eu vou. Esse aqui vai ser a última lâmina, porque aqui a próxima, a gente já falou de corpolatria, são 3h40, tá? E aí, se eu for começar, não vai dar tempo. O aula é para ser até às 4 horas, tá, galera? Então, eu vou passar os temas para vocês, como eu estou passando, explicando bem direitinho o que, que pode, o que, que não pode de cada tema. E aí, o restante, eu vou falando para vocês a cada vídeo, tá? Como forma de revisão para o Enem. Tá bom, galera? Então, vamos lá continuar. Temas transversais. Os temas transversais, gente, eles são temas comuns a todas as disciplinas, tá legal? E eles trazem questões que podem ser comuns em cada disciplina. O que eu vou comentar aqui é cada um desses temas transversais relacionados à minha disciplina de educação física, tá? Por exemplo, a questão da ética. A ética, ela se encaixa em vários fatores da vida da gente. Mas, dentro, onde é que eu posso ver a ética dentro da educação física? Vamos ver aí, galera, ver se alguém dá uma ideia. Pense na educação física, pense em tudo que a gente comentou até agora e me dê um exemplo de onde é que eu posso tirar, ver um exemplo de ética aí. Ver se alguém consegue pensar. Vamos lá. Ninguém? Nenhumzinho? Vamos lá. Eu até já comentei nessa aula de hoje, na questão da ética, a gente pode ver quando você está participando de uma competição e você trapaceia para vencer aquela competição. Entra a questão de ética. Você competir depois de tomar um esteroide anabolizante, ou você tomou EPO para poder aumentar o respeito, exatamente. Para você, EPO é uma droga que aumenta os seus níveis de hemoglobina. E aí você consegue transportar muito mais oxigênio, e aí para as atividades aeróbicas você consegue correr mais. Tem alguns atletas que tomam essa droga para poder competir em maratona, por exemplo, porque não cansa. É proibida, é uma substância proibida. Então, a ética dentro do esporte entra nisso. Porque é justo. Eu estou treinando normal, natural, sem tomar nada, aí vem um cara, treina o mesmo tanto que eu, mas aí ele toma uma droga e aí aumenta o rendimento e ele ganha de mim. Então, a falta de ética já está aí, né? A falta de justiça por eu ter treinado sem tomar nada e o cara tomou e foi campeão. Eu não sei se vocês viram, mas a Rússia, nos últimos Jogos Olímpicos, ela foi excluída da modalidade de atletismo. Vocês viram isso? A Rússia inteira foi excluída. Por quê? Porque lá, sabia não? Pois foi, na última Olimpíada,
eles foram excluídos do atletismo, porque lá tem muitos casos de doping. Teve atleta que teve que devolver a medalha que tinha ganho na Olimpíada passada, porque foi pego na questão do doping. Aí, veja só, todo mundo foi excluído, o justo pagou pelo pecador. Talvez nem todo mundo da Rússia tomou alguma coisa, mas como a maioria toma, excluíram todos os atletas, e aí na última Olimpíada não tiveram atletas russos nos Jogos Olímpicos. Isso, um fato interessante que eu estou passando para vocês. Entra na questão da ética. O meio ambiente, tá? Até mesmo nas Olimpíadas agora do Rio de Janeiro, eu não sei se vocês chegaram a acompanhar, mas as provas de triatlo e de algumas outras provas, elas foram lá se não me engano, na Lagoa Rodrigo de Freitas, e estava muito poluído lá. E foi gasto milhões para tentar despoluir e ainda não chegou a despoluir tudo. Tinha campo que tinha muito lixo, muita poluição. Tiveram atletas que não queriam entrar na lagoa, não queriam participar da prova, porque não queriam colocar em risco a sua integridade física, entrando em águas poluídas, tá? Vem um exemplo de questão do meio ambiente relacionada à parte esportiva, que eu acabei de falar. Questões sobre sexualidade, tá? Sexualidade é como você se vê. Você se vê homem, você se vê mulher, tem até gente que diz que isso é uma ideologia que a pessoa... Enfim, mas teve uns casos atualmente, galera, e vem aparecendo muito no esporte, da questão dos atletas trans. Será que os atletas trans, eles devem participar no sexo que eles escolheram? Por exemplo, era um homem, fez a cirurgia, se tornou uma mulher, tomou hormônio feminino, baixou a testosterona e quer competir contra outras mulheres. Ele era homem de nascença. Vocês acham que seria uma disputa justa ou não? Ele se transformou. Ele fez a cirurgia, ele baixou o hormônio, ele fez tudo. O que vocês acham? Aí é que tá, Luiz Miguel. A discussão é exatamente essa. Se realmente influencia. Por quê? Porque se qualquer homem, se ele baixar a testosterona dele aos níveis femininos, ele vai ter os mesmos níveis de força dela, ele vai ter os mesmos níveis musculares de uma mulher, sim. Isso é a ciência que diz, não sou eu que estou dizendo não, tá? É não, Luiz. É não. Aí é que tu se engana. Já foi feito o teste e faz uma diferença grande. Se baixar a testosterona até os níveis femininos, o homem ele fica com a mesma força da mulher, porque ele vai perder a massa muscular. A massa muscular ela é mutável. A gente pode ganhar, como a gente pode perder também. E aquela massa muscular, aquelas fibras, ele vai perder tudinho. Mas a discussão é exatamente essa. Se tem os mesmos níveis de força ou se não teria. Entendeu? Eu vejo uma vantagem no caso de esportes de voleibol e de basquete. Seria uma vantagem sim, porque homem geralmente é mais alto que mulher, e isso não teria como mudar. Mas segundo a ciência, segundo os estudos, aí eu não... Pois é. A discussão é exatamente essa. Os estudos dizem que se baixar a texto, fica igual. Outras pessoas já acham que não. Tem uma jogadora de vôlei, eu não sei se vocês sabem, na Superliga, que ela é trans.
E a galera tem muito preconceito com ela, realmente. Diz que ela bate muito forte, que ela é diferenciada. Aí ela fica nessa luta de participar, de não participar, de pode, não pode. Mas os estudos estão acontecendo para ver se realmente é injusto ou não. Se realmente só o fato de baixar texto, aumentar o estradiol, igualaria o gênero. Né? Porque, por exemplo, se a gente for pensar em uma mulher que fez a cirurgia para virar homem, será que ela teria tanta desvantagem assim? Se ela tomar texto e aumentar o texto dela para os níveis masculinos, vocês estão entendendo? Tem muita coisa. E a discussão é essa. Esse é um debate bem interessante. Pode cair alguma questão sobre isso, não sei se atualmente vai cair, ou cairia ou não, até pelo governo atual, não sei. Mas que é um debate grande, que causa muita polêmica, é sim, tá? É um debate muito polêmico mesmo. É como eu estou dizendo, os estudos são feitos dessa forma. Disse que se baixar as questões hormonais e colocar no mesmo nível, iguala. Outras pessoas já acham que não iguala, que tem alguma vantagem biológica. E aí essa discussão ela vem e vai se estender até não sei quando, tá? Questão de atividade física e saúde, que eu já comentei com vocês. Funcionamento do corpo, nutrição e corpolatria. Tá, galera? Então, esses aqui são os temas mais relevantes que se pode cair no Enem. Eu já tentei comentar o máximo aqui com vocês. Eu espero ter esclarecido qualquer dúvida que vocês tenham. O que tiver ainda para a gente ver, a gente vai passar para vocês nas próximas aulas, tá? Ficou alguma pergunta, gente?